Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, né? Seja bem-vindo a esse canal Minutos de Sabedoria, que eu vou passar sabedoria para o mínimo de sabedoria que eu sei, né? E tem esse livrinho aqui que é muito bom. Minutos de Sabedoria é muito bom. Então, por causa desse livrinho que eu fiz esse canal Minutos de Sabedoria. E para começar, hoje vamos falar assim. Vamos falar assim. Olha, não critique, procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, né? Aos poucos se vê isolado de todos. Se vê alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Como assim, Eduardo? Olha, crítica. Não procure criticar ninguém. Se tá errado aquilo, deixa no cantinho dele que ele vai, né? Que ele vai assim, passando aos poucos. Não faça como eu assim. Só tem aqui só por terminar a IFP. Criticando. Só porque aquilo tem mais valor que eu. Criticando para ele se ferir. Não procure criticar. E se for, né? Ó, como disse aqui. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros. Com os seus exemplos. Através de seu próprio exemplo. Como assim? Tem uma pessoa que está passando por o mesmo problema que eu. Então, mas eu já passei por esse problema. Mas não procure criticar. Procure ajudar, né? Ajudar dando exemplos do meu. Como eu faço. Assim, dando exemplos de como eu passei e consegui ganhar com isso. Procure dando exemplos do seu próprio exemplo. Como assim? Se uma pessoa está passando por a mesma dificuldade que você e esse problema você já conseguiu vencer ou não conseguiu vencer, está conseguindo ter exemplos de como você venceu ou está vencendo aquele problema, que ele vai te olhar, né? Vai te olhar com os olhos de... assim, com os outros olhos. E como aqui diz também, a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se fez isolado de todos. Se você do outro lado da telinha gosta de criticar, meu filho, você deu para perceber que o povo está se isolando, parece que quando você pensa no coisa, parece que dá apenas para você passar. Por quê? Ninguém conversa com você, ninguém ninguém dá um oi pra você. Eu já fui assim, tá vendo? Eu já fui assim. Ninguém brinca com você, assim, faz... Ninguém... Pode jogar futebol? Ah, foi não. Então, sai de perto de você. Então, porque se você critica alguém e a pessoa está se isolando de você, é porque, meu pequeno chavecinho, é porque você tem que mudar sua rota e mudar sua vida.
Ai, botar sua vida pra sempre. Deixa de ser. Deixa de criticar a coisa. Deixa, homem. Porque essa vida de criticador, como diz, essa vida não vale pra nada. Então, gente, é isso. Até domingo que vem, todos os domingos, hein? Todos os domingos. Então, tchauzinho, tchau, fui.